Bota para mim aqui, por favor, teu fone. Não sabe? Tá bom. Ó, então tá. Acredito que vocês estejam vendo a tela do meu iPad aí, bonita, essa lista de probabilidade. Né? Ah, só aproveitando para lembrá-los que agora eu tenho um canal no YouTube, né? Vocês viram só o canal do YouTube dos guri? Ó, tá aí, ó. Se inscreve lá, por favor, fortalece. Mas não, uma série, vou postar uns vídeos lá, conforme for, com o tempo, conforme eu tenha tempo. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha lá, só entrar lá, procurar Prof. Maurício Dickmann Capita, que tá na mão lá, tá? Agora, vamos para falar da nossa parte aqui. Tá? A gente falou a semana passada de probabilidade, né? A gente tinha falado já de análise combinatória, e agora eu vou, para a gente fechar essa parte de probabilidade, vou fazer alguns exercícios dessa listinha aqui. Tá? É para fazer pouquinha coisa, devo fazer só uns 2 ou 3, sei lá, ou 4, não sei. Tá? Você vai ser jogo rápido, para a gente já poder avançar para o que vem na sequência. Tá bom? Vou começar por essa questão número 1 aqui, que é uma questão da URGS. Uma questão bem boa de fazer. Tá? Que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha caneta já. Botar um azul aqui. Ó. Em 3 lançamentos consecutivos de um dado perfeito, como da figura abaixo, a probabilidade de que a face 6 apareça voltada para cima em pelo menos, ó, marquei aqui o pelo menos, em pelo menos um dos lançamentos é. Olha o malandro do pelo menos aparecendo aí de novo pra gente. Lembra, sempre que aparece o pelo menos, tem que tomar cuidado, porque pode ter mais de um caso que sirva. Porque ele vai jogar 3 dados. Aqui, ó, 3 lançamentos. 3 dados não, vão ser 3 lançamentos. E o que pode acontecer? Pode acontecer do número 6, do número 6 sair só no 1 e não sair nos outros 2. Pode acontecer do número 6 sair 2 vezes, tá? E pode acontecer também do número 6 sair 3 vezes, tá? Esses 3 casos aí que eu escrevi, eles me servem, tá? Uma vez, aparecer só uma vez serve, aparecer 2 vezes serve, e aparecer 3 vezes serve também. O único caso que não vai ser favorável para nós aqui, que não nos serve, é o caso em que não sai nenhuma vez. E vamos combinar, né? A gente prefere calcular só um caso do que calcular 3, né? Porque aqui seria ou esse, ou o segundo, ou o terceiro. Tá? E a gente lembra da matemática, a gente é preguiçoso, a gente sempre vai buscar os caminhos que vão dar menos trabalho. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade do número 6 não aparecer nenhuma vez e vou descontar do total. Tu vê que a letra A e a letra B, elas já estão nesse formato, elas já nos indicam que pode ser que a gente tenha que fazer pelo evento complementar. Né? Lembra do complementar? É só botar um não na frente. Lembra que a negação de pelo menos um é nenhum. Tá? Então, vamos calcular a probabilidade, essa probabilidade aqui. Ó. Tá? Qual é a probabilidade do primeiro dado não ser o número 6? Se a probabilidade de ser o número 6 é 1/6, a probabilidade do primeiro dado não ser o número 6 é 5/6. E qual é a probabilidade do segundo também? 5/6. E do terceiro também não ser igual a 6 também é 5/6. E aqui, como eu estou usando E, porque eu quero que não saia o número 6 no primeiro e no segundo,
E no terceiro aqui eu multiplico esses 3 caras, tá? E aqui nem vai precisar fazer a conta, porque isso aqui está na forma de potência ali na alternativa. Isso aqui é 5/6 ao cubo. Só que isso aqui é o que eu não quero que aconteça. O que eu quero vai ser 1 menos isso aí, que é 1 menos 5/6 ao cubo, que está na letra A. Certo, gente? Beleza? Deu para enxergar bem? Acho que sim, né? Tá um silêncio total, mas eu acho que deu para enxergar. Eu estou acompanhando pela tela do meu celular aqui também. E eu acho que dá dando para ver. Ah, se não estiver dando, me sinalizem aí, de alguma forma. Ah, porque agora eu loguei pelo computador também. Beleza? Tá na mão essa primeira aí. Ah, agora eu tô vendo pelo computador, tá bom. Tá, vamos para a segunda. Opa, senão é para aparecer esse risco aqui. Vamos para a segunda. Também uma questão da URGS. Tá? O que diz a segunda questão ali? Não tá aparecendo. Uma caixa contém bolas azuis. Deixa eu pegar na caneta aqui. Uma caixa contém bolas azuis, brancas e amarelas, indistinguíveis a não ser pela cor. Na caixa existem 20 bolas brancas, 18 azuis. Retirando-se ao acaso uma bola da caixa, a probabilidade dela ser amarela é 1/3. Então, o número de amarelas é... Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer de vermelho. Vamos botar o que eu sei. Tá? As bolas brancas são quantas? São 20. As bolas azuis são 18. Acabei de ler, são 18. E as bolas amarelas, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de X. Esse café aqui é meu, mano. Obrigado. Tá? E o que ele está dizendo? Ele disse que a probabilidade da gente retirar uma bola amarela é igual a 1/3. Se eu não soubesse que é 1/3, como é que eu calcularia a probabilidade da bola ser amarela usando isso aqui? Lembra, probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. O que eu quero? Eu quero uma bola amarela, que é igual a X. Tá? Eu tenho X bolas amarelas. E o que eu tenho? Eu tenho todas as bolas que estão na minha urna, que está aqui, ó. Tá? Que vai ser a soma desses caras. 20 mais 18 dá 38. Tudo isso mais X, né? Como eu não sei qual é o valor desse X, eu deixo indicado, tá? Isso aqui, ó, que eu escrevi aí, X sobre 38 mais X, é a probabilidade de uma bola ser amarela, só que o problema disse que isso é igual a 1/3, que a probabilidade da bola ser amarela é igual a 1/3. E aí aqui agora, ó, de verde aí, ó, isso aí, ó, tá aí, é uma equaçãozinha que tem uma única incógnita, que é justamente o x que a gente está buscando. É só resolver isso aí. Vou multiplicar cruzado. Ó, vou multiplicar cruzado. Eu vou ficar com 3x igual a 38 mais x vezes 1. 38 mais x vezes 1, que dá 38 mais x. Esse x vai pular para o lado de lá. Eu vou ficar com 2x igual a 38. Passa dividindo. O meu x vai ser 38 por 2. Essa eu sei. Opa. Isso deu 19. E tá na letra B de bola. Tá na mão, gente? Sim? Fez sentido? Acho que sim, né?
silenciosos. Se der alguma ruim, dá um berro. Ó, vou deixar o chat ali, que daí pode usar o chat também. Não precisa abrir o fone, estou com o chat aberto no Note na minha frente. Se quiser falar no chat, não precisa abrir o microfone, pode falar que eu estou enxergando. Tá, galera? Depois, se vocês quiserem, eu consigo salvar esse arquivo que eu estou rabiscando aqui em PDF e aí eu mando a lista já com a minha riscalhada. Aí vocês têm... Na verdade, eu acho que é melhor eu mandar a lista em branco e com a riscalhada também. Fica tipo um gabarito comentado de algumas. De algumas, porque eu não vou fazer todas. Certo? Ok? Ó. Ok. Ok, né? Vamos ver mais uma para a gente fazer aqui. Essa 3 eu vou deixar para vocês, é uma questão bem boa. Essa 4 aqui, ó, ela é legal. Ó. Olha, ó, tá até com o meu logo antigo ali. Nem uso mais esse logo aí. Um jogo consiste em responder corretamente a perguntas sorteadas. Ao girar um ponteiro sobre uma roleta numerada de 1 a 10, no sentido horário, o número no qual o ponteiro parar corresponde à pergunta a ser respondida. A cada número corresponde somente uma pergunta. E cada pergunta só pode ser sorteada uma única vez. Caso o ponteiro pare sobre um número que já foi sorteado, o participante deve responder a próxima pergunta não sorteada no sentido horário. Tá? Em um jogo já foram sorteadas as perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Assim, a probabilidade é que a pergunta 4 seja a próxima a ser respondida ó, ele disse que essas aqui, ó. Olha só, né? Eu tinha marca-texto e eu estava usando o outro carinha, né? Que mangolão. Deixa eu até diminuir um pouco a espessura disso aqui. Ó, ele disse que essas aqui que eu marquei de verde aqui já foram sorteadas e que é a probabilidade da pergunta número 4 ser a próxima, tá? Deixa eu anotar aqui as que já foram sorteadas. Na verdade, eu vou marcar todas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Estão aí as 10 perguntas. Tá? E como o giro dessa média no sentido horário, é como se a gente estivesse girando nesse sentido aqui. Tá? Da esquerda para a direita. Tá? Vou riscar aqui, ó, as que já foram sorteadas. Já foram sorteadas as perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Tá? Agora, ele quer que a gente calcule a probabilidade da pergunta número 4 ser a próxima a ser respondida. Vou recorrer ao verde aqui. Tá? O que a gente vai fazer? Lembra? Probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. Tá? O que eu tenho? Porque as perguntas que são sorteadas, elas não saem da roleta, elas continuam ali na nossa roleta, então existe a possibilidade de elas serem sorteadas de novo. Então, o que eu tenho são todas as 10 perguntas. Tá? Agora, vamos ver quais dessas 10 perguntas aqui, ó, que quando forem sorteadas, vão me obrigar a responder a questão número 4. Tá? Vou começar aqui pela questão 1. Se for sorteada a número 1, eu vou responder a próxima não sorteada, no sentido horário. A próxima seria a 2, que também já foi, a 3, que também já foi. Então, a próxima não sorteada que eu vou responder, caso seja sorteada a pergunta número 1, é a 4. Então, essa daqui serve. Tá? Se sortear o 2, a mesma coisa. Eu vou ter que responder a 4. Se sortear o 3, eu também vou ter que responder a 4. Se sortear o 4, eu também tenho que responder a pergunta 4. Agora, se sortear o 5, tu concorda que a próxima pergunta não sorteada é o 8? Então o 5 não serve? Vale a mesma lógica para o 6, a mesma lógica para o 7. Se sortear o 8, eu respondo o 8, porque não foi respondido ainda. Se sortear o 9, eu respondo 9, porque não foi sorteado. E se for sorteado o 10, eu respondo a próxima
no sentido horário. Depois do 10, volta para o começo, né? Então, se for sorteado 10, eu pulo, eu não respondo a 10, não respondo a 1, não respondo a 2, não respondo a 3, e aí eu respondo a 4. Então, essas 5 perguntas que estão sorteadas, que estão circuladas aí de verde, todas elas, se elas forem sorteadas, eu vou responder a pergunta número 4. Tá? Então, essa probabilidade aí que a gente está buscando é 5 décimos, que quando a gente simplifica é igual a 1 meio, que é a letra C de cara. Acertei mais uma vez. Certo, gente? De boa. Uma questãozinha simples, mas um pouco chatinha de perceber que é só isso para resolver. Tá? Fez sentido? Ok? Ok. Tá? Opa. Ó, a questão 4. Ah, bugou aqui o bagulho pra mim. Peraí. O que aconteceu? Ah, deu uma bugada feroz aqui pra mim. Deu, desbugou já. Voltou pro lugar. Deu. Deu. Ó, a questão 5 vou deixar para vocês fazerem em casa. Na verdade, a questão 5 passam por último porque ela é chata. Tá? Vou até fazer um marcar de amarelo aqui. Que essa daqui deixa por último porque ela é chata. Nem sei porque eu deixei essa questão nessa lista, ela é ruim, muito trabalhosa. Tá? Questão número 6 pode fazer em casa depois, questão boa. Questão número 7 é uma questão mais tranquila. E aí eu chego nessa número 8, que é a questão que eu quero fazer. Questão que envolve geometria, e aqui eu tenho o desenho para nos ajudar. Tá? Ó, vamos ver. Observe a figura abaixo. Um hexágono regular. Né? E sempre que aparece hexágono regular, a gente fica feliz. Porque hexágono regular, a gente tem bastante caminho para fazer ele. Na figura, um triângulo equilátero está inscrito em um círculo. Lembra que inscrito é dentro, né? E ele tem os 3 vértices sobre o círculo. Tá? O triângulo equilátero está inscrito em um círculo e um hexágono regular está circunscrito ao mesmo círculo. Tá? Circunscrito significa que o círculo é tangente aos lados do hexágono. E mais do que isso, ele tangencia aqui, ó, esses pontos que ele está tangenciando são todos pontos médios dos lados do nosso hexágono. Tá? Sempre que o círculo está inscrito em qualquer polígono regular, ele vai tangenciar todos os lados do polígono regular e, além disso, esse ponto de tangência vai ser ponto médio dos lados. Tá? Mas isso a gente vai retomar mais para frente quando a gente falar de geometria. E eu já fiz a divisão do conteúdo com o Léo, a geometria está na minha frente. Tá? Graças a Deus que geometria é vida, geometria é linda. Tá? Me perdi. Tá, ponto. Quando se lança um dardo, aleatoriamente ele atinge o desenho. Tá? A probabilidade, estava indo bem, né? Misturou a probabilidade. A probabilidade de que o dardo não tenha atingido a região triangular é. Então, olha só, o que vai acontecer? A gente vai jogar dardo nessa merda desse cara aqui, desse hexágono, vai jogar dardo nele. Ele é um alvo e o cara quer saber a probabilidade de a gente acertar aqui, ó, da gente acertar o alvo, mas acertar aqui nesses pedaços de fora, tá? Não vou conseguir pintar tudo, mas ele está pedindo a probabilidade de acertar nisso, tá? Essa área que está pintada é o que eu quero que ele acerte, tá? Daria para eu fazer o que eu quero pelo que eu tenho, trabalhando com as áreas? Daria, ele não deu nenhuma medida, eu poderia dar um valor para o lado aqui, poderia escolher um valor e desenvolver, né? Porque essa área que está pintada de amarelo, escrever aqui pequenininho, essa área que está de amarelo, ela é a área do hexágono menos a área do triângulo. Isso é o que eu quero. E o que eu tenho é a área do hexágono. Isso aqui, ó,
resolve. Só que, cara, eu já fiz essa questão fazendo cálculo, e se a gente for por esse caminho que eu escrevi de azul aí, vai dar trabalho isso aqui. Isso aqui funciona, mas dá trabalho. Tá? Então a gente tem que buscar, a gente vai buscar um caminho alternativo, que vai dar menos trabalho, porque lembra, isso aqui é um hexágono regular, escrito em um hexágono regular, hexágono regular, hexágono regular. O hexágono regular, na verdade, qualquer polígono regular, tu tem a possibilidade sempre de trabalhar com o desenho, tá? E olha só, o que eu vou fazer aqui, tá? Focar só no meu desenho. Assim como eu tenho esse triângulo aí, vou fazer de azul, eu teria a possibilidade de trabalhar com esse triângulo aqui também, que também é equilátero e é congruente a esse triângulo que está aqui. Ó. Vou até fazer por cima dele aqui, ó, caso não conseguir. Até marcar ele de azul aqui para ficar bem claro. Esses dois triângulos são iguais. Tá? E o hexágono regular, a gente pode dividir ele em triângulos equiláteros menores, e a mesma coisa a gente pode fazer com os triângulos equiláteros. Eu posso dividir os triângulos equiláteros em triângulos equiláteros menores. Olha só o que eu estou fazendo com as diagonais dele aqui. Ó. E aí tu está vendo que o meu hexágono está dividido em figuras iguais, todas de mesmo tamanho. Se elas têm mesmo tamanho, isso quer dizer que elas têm a mesma área. E aí tu tá vendo que agora é só eu fazer a contagem. Porque olha só, eu tenho 1, 2, 3. Olha só, consegui começar contando errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triangulinhos. Eu tenho 12 triangulinhos em cima, eu vou ter 12 triangulinhos embaixo. Então, o total de triangulinhos de mesma área que eu tenho é 24. Agora, desses 24, os únicos que me servem são esses que estão de amarelo, né? Se tu observar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Isso vai me dar um total de 15 quadradinhos, tá? Isso aqui, ó, 15 é um pouquinho maior que 12, né? Se fosse 12 sobre 24, seria 50%. 15 é um pouquinho maior do que 24, então isso aqui vai dar, com certeza, 62,5%. Tá? 40% e 32% é menos da metade. 75% é 3 quartos. Esse 15 aqui não chega a ser o 3 quartos, então a resposta 62,5%. Tá bom? Uma questão de probabilidade que envolve geometria, que pode ser bem difícil se tu optar pelo caminho mais longo, né? Funciona, como eu disse, esse caminho aqui funcionaria, mas ele ia dar bem mais trabalho, e aqui tu vê que a gente conseguiu resolver ele fazendo uma conta bem pequena, trabalhando com o desenho, tá? Trabalhando com o desenho, tá? Então, gente, questões de probabilidade, elas são muitas vezes difíceis, justamente porque é chato de identificar a melhor maneira de fazer. Tá? Porque na teoria a probabilidade é muito simples, é o que eu quero pelo que eu tenho e acabou. Né? Mas às vezes a lógica é chata. Semana passada a gente fez uma que era aquela da sinuca lá, do triângulo, que também era uma questão curta, mas também era uma questão foda. Tá? Eu considero essa questão aqui que envolve geometria bem difícil, porque se tu vai pelo caminho das áreas, dá muito cálculo, dá uns cálculos grandes, que aparece raiz para cá, raiz para lá,
Que beleza, deu ruim. Estão me ouvindo, gente? Tá, olha só, deu algum erro aqui, porque o meu iPad tinha caído, só que agora eu voltei e eu não consigo compartilhar minha tela. Você pode ligar para o 7991 pelo celular. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. E cagou tudo. Tá, o pessoal do Conecta. Pera aí, deixa eu ligar para a Michelle, porque ela vai ter que derrubar ali a conexão de tela do... que tá, porque bugou. Deixa eu ligar para a Michelle aqui, para avisar ela. Porque eu não estou conseguindo compartilhar minha tela agora, porque tá parado na tela do meu iPad. Pera aí. Pera aí, gente, vamos resolver. Eu só acho que a gente vai ter que desligar as câmeras. Eu acho que a gente vai ter que desligar a câmera para ficar melhor a imagem da Lore. Todo mundo desativa. Aí, deu, caiu. Todo mundo Caiu. desativa. Boa. Caiu. Agora eu posso compartilhar de novo minha tela. Tela. Feito. Mas no celular não dá? Fixar a imagem? Na imagem da Lore tem 3 bolinhas. Aí deu. Sim, então, clica na imagem da Lore, daí tem o nome dela. Deu, foi. Tem 3 bolinhas. Aí nas 3 bolinhas tu põe fixar. Aí vai ficar só a dela grande e nosso pequenininho embaixo. Deixa eu só responder a Michelle, sim, mas já corrigi, já deu. Tá. Estão me ouvindo legal aí, gente? Estão me ouvindo legal? Estão enxergando? Tudo ok agora? Ok? Deixa eu ver. Tudo certo. Tá, acho que agora voltou ao normal. Aí porque tinha caído a conexão. Tá travada, Lore. E tinha caído a conexão e tinha Daqui a pouco é melhor. ficado preso no meu iPad. Agora acho que tá ok. Tá? Tá, vamos lá. Vocês chegaram a ouvir o que eu tinha falado dessa questão aí? Eu acho que eu não sei quando é que parou o som. A gente discuta, Mas o que eu estava falando, eu estava lendo o enunciado dessa questão aí. Tá? A gente vai fazer ela agora, uma questãozinha do Enem, bem interessante. Tá? O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta, ó, termina quando o cara fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a 2ª resposta errada. Tá? Então, o teste tem 2 formas de terminar. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa ali. O som da minha esposa está chegando muito alto para vocês aí. Responde no chat aí. Se estiver atrapalhando, aí eu troco de lugar. Embora a minha internet não pegue muito longe. Se... um pouco. Eu vou me afastar um pouco dela. Isso está entrando muito o teu som. Né? Vou sentar aqui. Tá. Agora eu estou longe do meu computador, tá? Agora eu não estou de frente com o meu computador. Então, se qualquer coisa que der, aí eu preciso que vocês liguem o áudio e gritem.
Tá, gente? Eu não estou de frente mais pro... Não estou de frente mais pro meu computador. Tá? Porque eu saí de perto da minha mulher, porque ela está numa reunião ali também, no serviço dela. Tá? Ok? Tá? Se acaso alguém tenha respondido no chat, eu não estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o aplicativo só para olhar o chat. Mais bate-papo. Tá, não, eu fico trocando. Aí qualquer coisa eu volto para cá. Tá? Bora então. Aí, tá? Então tem duas chances, tem duas maneiras desse teste aí terminar, tá? Na 10ª pergunta ou quando o cara errar a segunda. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é 0,2 ou simplesmente 20%. A probabilidade de erro é 0,2. Se a probabilidade de erro é 0,2, a probabilidade de acerto é 0,8, né? Porque como é uma questão de verdadeiro ou falso, o cara só tem duas possibilidades. Ou ele acerta, ou ele erra, né? Aí vem a pergunta. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é... Para que o teste termine na 5ª pergunta, tu concorda que essa possibilidade aqui, ó, de terminar na 10ª, a gente já descartou, né? Tá? Ele vai ter que, com certeza, errar a 5ª pergunta. Porque o teste vai terminar ou quando ele errar, quando ele responder as 10, ou quando ele responder a segunda resposta errada. Tá? Então, para o teste terminar na 2ª pergunta, ele vai ter que, com certeza, errar a 5ª pergunta. Certo? Isso com certeza vai ter que acontecer. Tá? Agora, vamos ver como que ele pode errar a 5ª pergunta. Porque pode acontecer, por exemplo, dele errar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, acertar a quarta e errar a 5ª. Só que essa não é a única forma que esse cara tem de errar a 5ª pergunta. Pode acontecer dele acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira, acertar a quarta e errar a 5ª. Tá vendo que é isso, esse primeiro ou esse segundo? Ou ainda ele pode acertar as duas primeiras, errar a terceira, acertar a quarta e errar a 5ª. Ou ele pode acertar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, errar a quarta e errar a 5ª. Então, tu tá vendo que aqui, ó, eu tenho 4 casos que me servem. Só que eu não vou precisar aqui trabalhar com complementar, porque aqui, se tu perceber, a única coisa que está mudando em cada um desses casos aqui é a posição do meu erro. E se eu for calcular os 4, vai dar 4 vezes o mesmo valor. Ó, se eu fosse calcular aquele primeiro, esse primeiro aqui, ó, qual é a probabilidade dele errar a primeira pergunta? A probabilidade de ele errar a primeira pergunta é 0,2. Qual é a probabilidade de ele acertar a segunda, a terceira e a quarta? É 0,8. De acertar a segunda. De acertar a terceira também é 0,8. De acertar a quarta também é 0,8. E de errar a 5ª é 0,2. Tá? Agora, se eu fosse construir esse segundo caso aqui, ó, a única diferença ia ser que esse 0,2 e esse 0,8 iam trocar de lugar, então ia dar o mesmo número. Então não tem a necessidade de eu calcular de novo, é só eu multiplicar tudo isso por 4, porque eu tenho 4 maneiras disso aqui acontecer, certo? E aí o cara pode pensar, puta, olha o tamanho dessa conta, olha que inferno que vai dar isso. Mas tu percebe que, olha para esses números, tá vendo que é tudo 2, 8, 8, 8, 2 e o 4 ali no final? São todos potências de 2. Então, para fazer esse cálculo, eu vou ignorar as vírgulas. Isso aqui vai ser 2 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 2, vezes 4. E mais do que isso, agora eu vou transformar tudo em potência de 2. Isso aqui vai ser 2 na 1, vezes 2 na 3,
vezes 2 na 3, vezes 2 na 3, vezes 2, vezes 2 ao quadrado. E agora ficou bem de boa, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Vou botar um aqui. Ó, vai me dar. Deixa eu marcar de outra cor as somas que eu vou fazer. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aí, então, isso aí é equivalente a 2 na 13. E 2 na 13 é a mesma coisa que... lembra que 2 na 10 é 1024, né? 2 na 11, 2048. 2 na 12, 4.096. E 2 na 13 vai ser 8.192. Só que aí tu volta aqui para cima, ó, e tu vê que tu tem 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. Então eu vou voltar 5 casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então isso vai me dar 0,08192, que está na letra B. Certo? Beleza? Essa é uma questão que para muita gente é considerada difícil. Tá? Eu concordo, é uma questão difícil. Mas a gente consegue facilitar ela se a gente escolher o melhor caminho para resolver, né? Tá? Primeiro aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz, identifiquei todas as possibilidades, depois percebi que iam ser todas iguais, montei o meu cálculo e aí, na hora de montar o cálculo eu vi que eu não precisava fazer ele sofrendo muito. Tá? Isso é treino, gente. Tá? Isso é construir repertório. Matemática a gente também tem que construir repertório. Tá? Pulei para o chat ali. Ok, fez sentido? Tudo ok, gente? Ficou claro? Ficaram claras essas questões que a gente fez aí? Todo mundo me ouviu bem? Todo mundo conseguiu enxergar? Sim, tudo ok. Porque multiplicou por 4? Tá. Vamos voltar ali. Iago, olha só. Ó, vou pegar uma caneta de outra cor. Vou pegar um... Pô, faltou cor aqui agora. Tá, vou circular de preto mesmo. Ó. Olha só, Iago. A primeira coisa foi que eu montei isso aqui. Tá? Esse cálculo que eu montei aqui foi esse primeiro aqui. Ó. Probabilidade de ele errar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, acertar a quarta e errar a quinta. Tá? 0,2 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2. Tá? Só que se eu fosse calcular essa probabilidade desse segundo aqui, ó, eu vou escrever aqui em cima, tá? Vou escrever aqui, ó. Se eu fosse calcular a probabilidade desse segundo caso aqui, ó, que ele acertar a primeira, a probabilidade de acertar a primeira é 0,8. Dele errar a segunda é 0,2. Dele acertar a terceira é 0,8. Dele acertar a quarta também é 0,8. E dele errar a quinta é 0,2. Ó. Agora, olha para esse número que está aqui, ó. É a mesma conta que eu fiz aqui embaixo. A única diferença é que eu troquei o 0,8 e o 0,2 de lugar. Em todos os casos que eu construí aqui, ó, vai dar exatamente a mesma coisa. A única diferença vai ser a posição dos números. Então, ao invés de eu fazer 4 vezes a mesma conta, porque é o que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casos, ao invés de eu montar 4 vezes a mesma conta e somar depois, eu faço ela uma única vez e multiplico por 4. Tá? Porque todas vai dar a mesma coisa, todas vão ter 3 números 0,8 e 2 números 0,2. Como eles vão estar sendo multiplicados, a única diferença que vai ter de um caso para o outro é a posição que esses números ocupam, certo? Então, ao invés de fazer tudo para depois somar, eu faço 1 e multiplico pelo número de vezes que isso vai acontecer. Isso é bem comum de acontecer em questões de probabilidade. A gente tem mais casos, a gente tem vários casos, várias maneiras de determinada coisa acontecer, só que às vezes acontece dessas probabilidades serem iguais. Então a gente calcula uma vez só e multiplica pelo número de maneiras que tem disso acontecer. A questão que eu fiz semana passada da sinuca, lá, daquele triângulo das bolinhas, era a mesma situação. Aí eu calculei uma única vez e multipliquei pelo número de vezes que tinha de acontecer. Tá?
Vou voltar no chat ali. Fez sentido, Iago? Melhorou? É uma lógica chatinha do cara pegar. Entendi. Valeu. Dali. Tamo junto. Vou botar o bonequinho feliz ali. Feito? Tá? Então, de probabilidade é isso. Tá? Eu só vou voltar aqui para apagar essa riscalhada que eu fiz por último aí. Para não ficar tão bagaceiro. Deixa eu ver se volta, 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 volta. Desculpa. Tá. Deu. Desculpa. Tá? Mas de probabilidade é isso. Vocês têm os exercícios do livro para fazer também. Eu vou postar essa listinha lá para vocês. Né? Qualquer coisa que rolar de dúvidas, manda lá no grupo, que conforme for eu respondo para você. Tá? Eu dei uma olhada no livro e vi que tem bastante coisa para fazer. Tem os exercícios bem bons e uns bem difíceis do livro. Nessa lista aqui eu selecionei alguns da URGS, alguns da PUC. Aqui eu peguei mais coisas do Sul e botei algumas questões do Enem. Embora vocês saibam que probabilidade no Enem, gente, ela muitas vezes a gente vai passar reto, porque a grande maioria dos candidatos acaba se atrapalhando, acaba tendo dificuldade nas questões de probabilidade. Então, tu só vai fazer a questão de probabilidade numa primeira leitura se ela for muito fácil, se ela for muito tranquila. Essa 18 aqui que a gente acabou de fazer, do psicólogo, é uma questão que na primeira, tu terminou de ler ela, tu passa reto. Tu nem perde teu tempo tentando fazer isso enquanto tu não tiver respondido todas as questões fáceis da prova. Essa aqui eu considero uma questão de média para difícil. Tá? Questão que a gente faria primeiro, acho que a única questão do Enem aqui que a gente faria rápido seria essa 13 aqui, ó. Tá? Que é uma questão muito fácil. Tá? Todas as outras do Enem aqui, elas são um pouquinho mais chatinhas e dificultam um pouquinho. Na probabilidade, a grande maioria dos candidatos já vai se enrolar, já vai se atrapalhar, já vai tomar uma surra. Então, é uma questão que o TRI vai identificar como um pouco mais difícil. Tá? Então, cuida, fica ligado nas questões de probabilidade, que provavelmente tu vai pular elas. Tá? E tem caído bastante. Né? Certo? Pois bem, agora vamos adiante. Deixa eu pegar isso aqui. Só deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é de um material que eu fiz para o colégio. E não é isso que eu vou falar com vocês, pelo menos agora. A gente até vai falar disso mais para frente. Deixa eu apagar esse trem aí. Material aqui, mandei para o colégio. Tá. Certo, meus jovens? Dito isso, terminada aquela listinha ali de probabilidade, a gente pode avançar para o próximo módulo do nosso livro, que é um módulo bem legal, um módulo bem gostoso, que é o módulo de trigonometria. Tá bom? É disso que falaremos agora, tá? Mais especificamente, a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Trigonometria é legal, trigonometria é divertido, tá? Então não treme, não te assusta, porque tem gente que tem pânico de trigonometria. Trigonometria é um conteúdo bom da gente trabalhar. E lembra que a gente está começando a falar de geometria já, tá? Porque trigonometria é o estudo dos elementos do triângulo retângulo. Então tem tudo a ver com geometria. É um pedaço da geometria. Tá? Vou desenhar aqui para gente um triângulo retângulo. Lembra que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, que a gente vai representar sempre para esse quadradinho aqui. A gente tem um ângulo reto. E os três lados do triângulo retângulo, eles têm nomes. Vou chamar esse aqui, puta que pariu.
esse aqui de A, esse de B e esse de C. Esse A, ele é a nossa hipotenusa, tá? Pessoal, só triângulo retângulo que tem hipotenusa. E esse A, e esse B e esse C, perdão, são os nossos catetos, tá? Hipotenusa e os catetos. Só faz sentido a gente falar de hipotenusa e catetos em triângulo retângulo, tá? Lembra, o triângulo retângulo, primeira coisa que a gente faz quando olha para ele é lembrar desse trem aqui, ó, do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Tudo jóia? Voltei para o meu chat ali. Tá? Qualquer coisa que bugue, manda no chat ou dá um berro. Tá? Mas não é o Teorema de Pitágoras o nosso foco aqui. Tá? Botei o Teorema de Pitágoras só para a gente lembrar que ele existe. Tá? Quando a gente fala de trigonometria, deve saltar na cabeça de todo mundo isso aqui, ó, que são as razões trigonométricas. Razões trigonométricas. Tá? Quem são as razões trigonométricas? Quando a gente fala de razão, ó, a palavra razão, lembra que razão aqui na matemática é a mesma coisa que divisão. Sempre que aparecer a palavra razão na prova de matemática, a gente está falando de divisão. Tá? As razões trigonométricas são 3 divisões. São relações entre os lados de um triângulo. E eu acredito que todo mundo tenha gravado isso usando o tal do SOHCAHTOA, né? Acho que isso aqui não é novidade para ninguém, né? Porque quem são as 3 razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Tá? Vamos anotar aqui pra gente. O seno de um ângulo, e aqui eu vou botar só seno, eu não vou escrever ângulo nenhum ainda. O seno, ele é a razão de quem? Ó, o seno é o só. Ele é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Só faz sentido a gente falar em cateto oposto quando a gente tiver ângulo. Ó. Nesse triângulo que eu desenhei ali em cima, não tem cateto oposto e cateto adjacente ainda, porque eu não marquei nenhum ângulo, tá? Mas depois eu vou marcar os ângulos e a gente vai analisar esse cara aí, vai ver quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, tá? O cosseno é o nosso K. Cosseno de um ângulo, ele vai ser a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Joia? E por fim, a nossa toa, que é a tangente. Tangente é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Essas 3 são as nossas razões trigonométricas. E sim, tem que lembrar delas. Acho que isso aqui a galera acaba lembrando, o problema é quando vem os exercícios mesmo. As razões trigonométricas e o triângulo retângulo, isso aqui é a base de toda a trigonometria. Tá, gente? Ninguém falou nada. Podemos continuar. Tá? Só que à toa ele vai dar sustento para tudo que a gente for falar na trigonometria. Tá? Agora eu vou ali para o meu triângulo. Vou marcar esse ângulo aqui, ó. Ó, esse ângulo aqui que eu pintei de amarelo. Eu vou chamar ele de ângulo X. Geralmente eu uso alfa, mas como eu estou no iPad é melhor escrever X do que alfa. Tá? Agora que eu marquei um ângulo, faz sentido a gente falar em cateto oposto e cateto adjacente. Vamos usar o verde aqui, ó. Esse meu C, ó, ele é quem? Ele é o meu cateto oposto ao X, ó. Esse agora sim, faz sentido eu chamar ele de cateto oposto. E esse meu B, que é o que está encostando, ó. Tá vendo que o B está encostando no ângulo X? E esse B
é o cateto adjacente ao ângulo X. Tá? Agora sim, eu posso trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Vou pegar o preto aqui, que agora a gente vai construir seno, cosseno e tangente desse ângulo X. O seno do ângulo X vai ser a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto ao X, a gente acabou de marcar lá em cima que é o C. E a hipotenusa, a gente já sabia que era o A. Certo? Então tá aí o seno do ângulo X, cateto oposto por hipotenusa. Seguindo a mesma lógica, quem é que vai ser o cosseno do ângulo X? Vai ser o cateto adjacente, que a gente viu ali em cima agora, que é o nosso B, dividido pela hipotenusa, que continua sendo A. Tá? E para finalizar, a tangente do ângulo X vai ser o cateto oposto, que a gente viu lá, que é o C, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Então, isso aqui é C sobre B. Tá, gente? Agora sim. Agora eu pude aplicar as razões trigonométricas porque eu marquei o ângulo. E só vai fazer sentido a gente trabalhar com essas aplicações quando... Só vai fazer sentido a gente falar em cateto oposto e cateto adjacente quando a gente tiver, de fato, um ângulo. Tá? Deixa eu pegar meu livro ali, porque eu acho que com isso a gente já consegue fazer uma questão. Sor, tangente não é coca? Deixa eu ver. Eu fiz errado? É coca, oposto por adjacente. Foi isso que ele escreveu ali. Sor, tangente não é coca? Então é oposto por adjacente. Eu fiz errado? Tangente é oposto por adjacente. O oposto ao x é o c sobre v. É, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Coca é a mesma coisa que o toa, né? Tangente é cateto oposto por adjacente. Coca. CO por CA, a mesma coisa. Ah, eu escrevi errado ali, desculpa. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui eu escrevi errado, desculpa. Desculpa, brisei, foi mal, tá. Eu, na hora de aplicar, eu apliquei certo aqui, eu escrevi errado. Coca, tá certo. Perdão. Isso. Acho que eu tinha falado certo e escrevi errado ou falei errado também. Tangente é oposto por adjacente. Isso. Isso. Desculpa, Jéssica. Brisei. Isso. Agora arrumei lá. Tá? Cadê o chat? Vou ficar aberto aqui. Tangente é CO sobre CA. Agora escrevi certo aqui. Perdão. Tá? Mas aqui eu tinha aplicado certo já. Tá? Toa. Está escrito lá em cima. Cateto oposto por cateto adjacente. Tá? Agora sim, deixa eu pegar meu livro para aplicar. Dei uma fofada nos dog. Voltei pro meu canto aqui. Tem essa cola aqui, cara. Deixa eu ver. Acho que tem uma questão que já dá pra gente fazer só com isso. Cadê essa porra? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui para vocês qual questão que a gente vai fazer. A gente vai fazer página. Pega teu livro aí, 244, questão número 1. Praticando o aprendizado. Pega aí, abre aí, que a gente vai dar nesse trem aí, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem ela. São agora 9h04. Às 9h10 eu corrijo, tá? 9h10, deixa eu escrever aqui, ó, 9h10 eu corrijo.
Faz aí, jovem. Ah, tenta aí, por favor. Ah, uma questãozinha só de aplicar o que a gente acabou de ver. Tá? Enquanto isso, eu vou fazer o desenho aqui dela. Faz aí. Vou desligar meu som para não atrapalhar vocês.
Voltei. Né? Não sei se tentaram fazer. Não sei quem tentou dar-lhe. Mas vamos ver nós agora. Deixa eu voltar para cá. Eu fiz o meu desenho ali, tentei fazer o menos bagaceiro possível. Tá? Mas vocês têm o desenho aí no livro de vocês. Tá? Questão número 1 da página 244. O círculo da figura tem centro O e raio R. Sabendo-se que MP equivale a 5R sobre 12, né, eu marquei ali, marquei aqui, e é tangente ao círculo, no ponto P, o valor do seno de alfa se ele é tangente ao círculo no ponto P, o segmento MP, ó, ele está nos dizendo que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Tá? Sempre que a gente tiver uma reta tangente a um círculo, significa que o ângulo formado da reta com o raio do círculo naquele ponto é um ângulo de 90 graus. Tá? Por isso que ele diz que é tangente. Tá? E aí a gente tem um triângulo retângulo. Lembra, seno de alfa, seno de um ângulo, é o quê? Cateto oposto por hipotenusa. Tá? Então a gente precisa da hipotenusa, porque o cateto oposto é o 5R sobre 12. A gente já tem, falta só a hipotenusa. Ah, como é que eu vou descobrir o valor da hipotenusa? Usando esse trem aqui. Ó. Teorema de Pitágoras. Porque eu tenho já os dois catetos do meu triângulo, que é o raio e o 5R sobre 12. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser um teorema de Pitágoras para descobrir a hipotenusa. Pita. Tá? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Não é porque tem uma fração que a gente vai tremer aqui. Tá? A gente vai resolver de boa. Certo? Agora, fazendo esse cálculo aqui. A nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a raio ao quadrado mais 5R sobre 12. Tudo isso ao quadrado vai dar 25R ao quadrado sobre 12 ao quadrado é 144. Tá? Para poder efetuar essa soma, eu preciso fazer um MMC. Na verdade, eu vou multiplicar esse R ao quadrado em cima e embaixo por 144, tá? Para eu poder efetuar essa soma. Beleza? Para poder somar as frações, eu multiplico esse cara aí, esse trem todo aí em cima e embaixo por 144. Tá? Não sei se cortou. Tá? Mas eu multiplico em cima e embaixo por 144. Tá? Agora, o que vai dar isso? O nosso h quadrado vai ser igual a 144R ao quadrado mais 25R ao quadrado vai me dar 169R ao quadrado. Vou fazer esse quadrado aí. Tudo isso sobre 144. Tá? Quem que vai ser a nossa hipotenusa? Vai ser a raiz quadrada disso aí tudo. Raiz de 169 é 13, raiz de R ao quadrado é R, e raiz de 144 é 12. E agora está na mão. Temos a hipotenusa, fechou todas. Tá? Porque ó, o seno, a gente já tinha visto que é o cateto oposto pela hipotenusa. Vou trazer aqui para o lado, ó, o seno do ângulo alfa, que é o que o problema está nos pedindo, ele vai ser quem? Cateto oposto, que a gente já tinha visto, que é 5R sobre 12. 5R sobre 12.
E a hipotenusa a gente acabou de descobrir também. Ela é 13R sobre 12. Tá bom? Certo? Agora, como eu tenho em cima e embaixo os dois números, a minha fração aqui, ó, marca bem quem está no meio para não dar problema. Como tanto o numerador quanto o denominador estão divididos por 12, eu posso cortar esses 12. Pode cortar esse 12 com esse 12. E também, como os dois estão multiplicados por R, eu posso cortar esse R com esse R, e aí sobra só um 5 em cima e um 13 embaixo. Então, o seno do nosso ângulo alfa ele é igual a 5 sobre 13, que está na nossa letra E de espiga. E. Resposta, letra E. Tá bom, galera? Fez sentido? Deixa eu circular a questão aqui, número 1. Isso aqui é a resolução da nossa questãozinha. Tá bom? De boas? Todos entenderam? Tá? Tá aí ela. Não sei se estão enxergando toda a tela. Não sei se é melhor ficar na horizontal ou na vertical agora, sei lá. Qual que é melhor? Tá? Não sei se tá bugado ali. Eu acho que agora deu. Tá, gente? Ó, se alguém quiser dar um print aí nesse momento já, tá na mão. Fez sentido, galera? Tudo ok aí? Sim, não? Todo mundo entendeu? Conseguiram fazer? Fizeram? Estão vivos? Estão mortos? Tá? Ninguém vai responder? Beleza. Ok. Tudo ok, diz o Iago. Valeu, Iago. É o Inter. É o Inter. É o Guri. O Iago é gremista, né? Tá de boa. Essa primeira parte aí que a gente falou de trigonometria, a parte mais inicial, ela é tranquila e sim, ela aparece às vezes em provas também. Essa parte mais tranquila. E quando aparece essa parte mais tranquila, é justamente a parte que a gente precisa acertar. Tá? Eu vou virar a página para não ficar escrevendo, para não precisar... Não, na verdade eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar nesse cantinho aqui que vai caber. Tá, olha só agora. Eu vou construir de novo um triângulo retângulo aqui. Porque eu quero chamar a atenção para uma coisa que acontece em todo triângulo retângulo. Marquei um triângulo retângulo. Vou marcar aqui os lados dele. Agora eu vou usar outras letras. Que eu vou usar agora X, Y e Z para os lados. Vou marcar de verde dois ângulos. O ângulo reto eu não vou usar, né, porque ele sempre existe. Vou marcar aqui em cima o ângulo alfa. E aqui embaixo o ângulo beta. Tá, primeira coisa. O que eu sei sobre os ângulos alfa e beta? Alfa e beta, gente, se eu fizer a soma deles, concorda que tem que dar 90 graus? Como é que eu tenho certeza que tem que dar 90 graus? Eu já tenho um ângulo reto que é 90 graus. A soma dos ângulos internos de soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela sempre vai ser igual. Não sei se está tudo ok. Ah, não. Tá certo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela é sempre igual a 180 graus. Como eu já tenho 90 aqui, ó, nesse ângulo reto, os outros dois somados tem que dar os outros 90, tá? Então, sempre os outros dois ângulos de um triângulo retângulo, a soma deles sempre vai dar 90 graus.
ângulos em que a soma dá 90 graus, a gente diz que são ângulos complementares. Complementares. Certo? Sempre, 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 sempre. Tá? E existe uma relação entre seno e cosseno de ângulos complementares. Para isso, eu vou construir rapidinho aqui, ó, o seno e o cosseno desses ângulos alfa e beta. Vou fazer aqui em cima. O seno de alfa, seno do ângulo alfa. Lembra, seno é cateto oposto por hipotenusa. O alfa está lá em cima. O cateto oposto ao alfa é o z. Então, isso aqui vai ser z sobre x. Agora, eu vou construir o cosseno do beta. Por quê? Quem é o cosseno do beta? Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Está vendo que o cateto adjacente ao beta aqui, ó, é o nosso z. E a hipotenusa continua sendo x. Está vendo que deu igual? Igual. Ou seja, se eu aplicar a mesma lógica, se eu fizer seno e cosseno agora do ângulo... se eu inverter, se eu fizer agora o seno do beta e o cosseno do alfa, vocês vão ver que olha o que vai dar aqui. Os dois. O seno do beta vai ser quem? O seno do beta vai ser oposto, que é y, pela hipotenusa, que é x. Agora, se eu fizer o cosseno do alfa, vai ser adjacente, que é o y, pela hipotenusa, que é x. Então, também vai dar igual. Por que isso acontece? Porque são ângulos complementares. Tá? Sempre que a gente tiver ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ou seja, eu não sei quem é o seno de 80. Mas eu sei que ele com certeza é igual ao cosseno do complemento dele. Quem é o complemento de 80 graus? 80 mais 10 graus dá 90. Como são complementares, eles têm seno de um igual ao cosseno do outro. Certo? Isso é uma relaçãozinha que às vezes ajuda. E até para entender os arcos notáveis, que é o que a gente vai falar agora, que são os ângulos de 30, 45 e 60, isso aí ajuda. Tá? Sempre o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do seu complemento. Beleza, gente? Tá? Desculpa aí, Rani. Tá? Eu esfriei um pouquinho, bate-papo. Tudo ok. Tá bom? Essa primeira parte aqui, deixa eu jogar isso aqui para cima para vocês conseguirem enxergar a tela toda. Tá? Tá na mão esse primeiro momento aí da trigonometria. Né? As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, o famoso soca-toa. Fizemos um exemplo e ali chamei a atenção para seno e cosseno de ângulos complementares, que são sempre iguais. É importante lembrar desse trem aí, tá bom? Agora, vamos adiante. Vou virar a página aqui. Tem a segunda página em branco. Agora a gente vai falar dos famosos arcos notáveis ou ângulos notáveis. Tá? Arcos notáveis. Tá? Quando a gente for falar depois de círculo trigonométrico, de radianos, a gente fala mais um pouquinho a gente conceitua melhor mais o que é um arco. Tá? A gente não adianta, tu tem que conhecer agora esses 9 valores que eu vou colocar aqui. Tá? Que são eles. Deixa eu pegar aqui. São eles. 30 graus. O 45 graus. E os 60 graus. Provavelmente vocês tenham decorado isso aqui já, né? Se é por musiquinha, se é sem musiquinha, enfim. O importante é que vocês conheçam esses valores.
seno, cosseno. E putz, fiz invertido. Deixa eu arrumar. É o contrário. Vou fazer assim. Merda. 30. 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Vou botar uma outra cor aqui para ficar melhor. Azul. Tá. Vamos completar isso aqui rapidinho? Vou fazer de verde aqui. Ah, lembra aqui, ó. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. E a raiz vem depois, né? Como era na musiquinha, por exemplo. Ah, no 1 não precisa botar raiz, porque raiz de 1 é o próprio 1. Tá? E agora, se tu souber isso aí, por que eu não sou muito fã da musiquinha? Porque daí fica uma coisa decorada. E se tu souber completar a primeira linha, fechou. Porque completar a segunda e a tangente é só a partir da primeira tu chega nessas outras, né? Os 30 e os 60 são números complementares, então o seno de 60 tem que ser igual ao cosseno de 30. E o seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 45 tem que ser igual ao cosseno de 45, porque são complementares. Tá? Então a primeira linha e a segunda são iguais, é só inverter. Né? Agora, para chegar na tangente, a gente pode só dividir seno por cosseno, que a gente vai ter a tangente. Que eu não cheguei a comentar antes, mas uma outra forma que a gente tem de calcular a tangente de um ângulo x qualquer, ela pode ser obtida através da relação seno de um ângulo x dividido pelo cosseno do mesmo ângulo x. Essa é uma outra forma que a gente tem de calcular a tangente. Tá? Eu até poderia demonstrar ela usando SOHCAHTOA, mas não tem necessidade. Tá? Eu vou trabalhar mais com 30 e com 60, porque aqui eu gosto de chamar a atenção para uma coisa. Tá? Se tu fizer a conta, uma coisa dividida por ela mesma é 1. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. E aqui dá raiz de 3. Certo, gente? Se tu quiser decorar isso aqui com musiquinha, fica à vontade. O que tu tem que ter em mente é que tu precisa obrigatoriamente conhecer esses 9 valores, ou se tu não decorar, tu precisa ter condições de chegar neles. Tá? Eu vejo que muita gente decora com 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vem depois, tem gente diferente, olha só que legal, vou tomar com musiquinha, não gosto muito de musiquinha. Tá, galera? Mas tem que conhecer esses 9 valores. Tá? Os que mais aparecem mesmo são o seno e o cosseno. Mais ainda é o seno, porque a gente usa muitas vezes esses caras aí para calcular a área de triângulo pelaquela fórmula do seno, que é lado vezes o seno do ângulo sobre 2, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Não precisa te preocupar em gravar e lembrar dela agora. Isso é assunto para mais para frente. Tá? Agora, esses 9 valores aí tu tem que conhecer. Tá? E esses 9 valores, eles têm uma relação direta. Esses 9 não, na verdade, esses dois aqui, ó, o 30 e o 60, eles têm uma relação direta com um cara bem importante, que é esse aqui, ó. Vou escrever para vocês aqui, ó, que é o triângulo equilátero. Peraí que tá indo. Tá na mão. O triângulo equilátero, gente, ele tem tudo a ver com os ângulos de 30 e 60. Eu vou mostrar por quê. Para isso, vamos desenhar aqui um triângulo. Vou puxar isso aqui do lado, não gosto de deixar isso aí em cima. Vamos desenhar aqui um triângulo equilátero.
Tá? Lembra que o triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais. E ele tem também os 3 ângulos internos iguais, todos eles medindo 60 graus. Isso aqui é 60. Esse aqui do lado direito também é. E o de cima também é. Eu só não vou fazer o de cima, porque aí, nesse de cima, eu vou traçar a altura dele. Tá? Não ficou bem reto, mas acho que devo pegar. E a altura forma um ângulo reto. E mais do que isso, a altura de um triângulo equilátero, ela divide o lado ao meio. Então, cada um desses pedacinhos aqui, ó, que eu estou fazendo de amarelo, eles medem o lado sobre 2. E aqui no meio, a gente tem a altura do triângulo equilátero. Que mais para frente a gente vai deduzir a fórmula desse cara aqui, mas aqui nesse primeiro momento só vale a pena tu lembrar que ela é lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Mais para frente, lá na parte da geometria, eu vou retomar o triângulo equilátero e a gente vai deduzir essa altura. Tá? Porque agora eu não vou deduzir porque não é o meu foco aqui. Tá? Agora, tá vendo que quando eu traço a altura do meu triângulo equilátero, eu divido ele em... Desculpa, saúde. Eu divido ele ao meio e aí eu tenho 2 triângulos retângulos. Ó. Eu vou pegar esse triângulo retângulo que está verde aqui, ó, e vou trabalhar com ele aqui embaixo. Tá? Vou pegar aqui. A gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo. Caralho. Vou trazer para cá. Ó. Vou marcar os ângulos. Aqui é reto. Esse cara aqui, ó, é ângulo interno do triângulo equilátero, então ele continua medindo 60. E esse aqui de cima, ele vai ser 30 graus. Eu posso chegar nele olhando para a soma dos ângulos internos, que é 180, como eu já tinha 90 mais 60, que é 150, está faltando 30. Ou ainda, aqui por cima, ó, a altura de um triângulo equilátero, ela sempre vai dividir o ângulo ao meio, ela é bissetriz do ângulo. Tá? Então a gente chega nesse cara aqui, ó, que é o famoso triângulo de 30, 60 e 90. Graus, graus e graus. Tá? Vou desenhar ele aqui em cima, porque eu quero fazer uma relaçãozinha com ele. Tá? O triângulo de 30, 60 e 90, se tu manja de trigonometria, tu consegue trabalhar de boa com os lados dele. Desenhar aqui de novo, marcar de novo os ângulos, 60, 90 e 30. Tá? Vamos colocar aqui o valor dos lados dele. A hipotenusa é lado, porque era o lado do triângulo equilátero inicial que a gente tinha. Esse cara aqui de baixo, ele é lado sobre 2. E esse cara aqui, ó, esse cateto maior, ele é lado raiz de 3 sobre 2, porque ele é a altura do triângulo. Certo? Só que aqui tu está vendo que tem fração. E a gente não gosta de fração. Então o que eu vou fazer? Eu posso pegar todo esse triângulo e multiplicar todos os elementos dele por 2. Vou multiplicar todos os lados dele por 2. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo maior com o dobro com os lados medindo o dobro. Só que no momento que eu mexo igualmente em todos os lados, eu estou construindo um triângulo semelhante a ele. Semelhante, a gente vai falar de semelhança. Semelhante significa proporcional. Se ele é proporcional, ele tem os mesmos ângulos. Então ele continua tendo ângulos de 30, 60 e 90. Só que agora o valor dos lados vai mudar. Tá? Esse hipotenusa que era lado, ela vira 2 lados. O L raiz de 3 sobre 2 vira só L raiz de 3. E o L sobre 2 que estava aqui embaixo, ele vira L. E aí tu pode gravar
essa relação que eu escrevi aqui embaixo, o triângulo de 30, 60 e 90. Tá? Lado, 2 lados e lado raiz de 3. E esse triângulo eu posso usar ele para deduzir aqueles arcos notáveis lá. Ó, tá? Porque essa relação que a gente construiu aqui, ó, ela vai valer sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque a gente partiu de um triângulo equilátero. E agora, facilmente, ó, eu posso construir o seno de 30 graus e concluir que ele é igual ao meio usando os elementos desse triângulo aí. Ó. Porque se eu olhar para o 30 graus, observa que o ângulo, que o lado oposto a ele é o lado, é o L. Isso vai ser L sobre... Deixa eu fazer da mesma cor para não ficar tão bagaceiro. Ó, o lado oposto, o cateto oposto, vai ser o L e a hipotenusa vai ser 2L. E aí agora eu faço o corte desses L's, ó. E isso vai dar 1/2. Certo? E aí aqui, ó, quando a gente olha para esse cara aqui, para esse triângulo que eu desenhei aqui, tem o mais importante de tu decorar esses valores. Porque simplesmente decorar que o seno de 30 é 1/2 é a parte fácil. Agora tu tem que conseguir dar sentido para isso. O que significa o seno de 30 ser igual a 1/2? Isso quer dizer que sempre que eu tiver um triângulo retângulo, vou desenhar aqui, ó, sempre que eu tiver um triângulo retângulo, tá? Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, em que um dos ângulos é 30 graus, isso vale sempre, 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 sempre. Aqui é 90 e esse cara aqui é 30. Sempre que eu tiver um ângulo de 30 graus, como eu sei que o seno de 30 é 1/2 e eu sei também que o seno é a razão do cateto oposto para a hipotenusa, esse cateto oposto sempre será a metade da hipotenusa. É isso que está me dizendo, é essa informação que o seno de 30 me passa. Ele sempre está me dizendo que a proporção do cateto oposto para a hipotenusa é sempre de 1 para 2, né? Que é exatamente a mesma informação aqui. Aí ele está dando a proporção que existe entre cateto oposto e hipotenusa, de 1 para 2. O cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. Tá? E se tu observar aqui, ó, tu vai ver que o cara que está de frente para o 60, ele é o valor do menor lado multiplicado por raiz de 3. E aí tu está vendo que nesse triângulo que eu desenhei aqui, o menor lado é 5. Se o menor lado é 5, esse outro cara que está de frente para o ângulo de 60, que está aqui em cima, isso aqui tem 60 graus aqui, ó, o lado que sobra, o cateto do meio, ele sempre vai ser o menor lado, que nesse caso é 5, multiplicado por raiz de 3. Tá? O triângulo de 30, 60 e 90 ele aparece bastante na geometria, mas ele vem... ele tem tudo a ver com aqueles arcos notáveis da trigonometria. Tá? Porque eu posso, inclusive, deduzir o valor, o seno de 60 por ele agora. O seno de 60 sempre vai ser cateto oposto ao 60, que é o L raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2L. Aí corta L com L, vai sobrar sempre o raiz de 3 sobre 2. Tá? Por esse triângulo aí eu consigo deduzir seno, cosseno e tangente de 30 e de 60. Tá, galera? E além disso, esse triângulo é bem importante. Isso que eu circulei ali, que eu sublinhei ali de... Isso aqui, ó, é importante gravar. Tá? Porque se tu não souber isso aqui, tem questões que tu até resolve sem saber. Mas tem questões que tu resolve muito rápido se tu lembrar disso. Sempre no triângulo de 30, 60 e 90, a hipotenusa é 2L. O menor lado, o que está de frente para o 30 graus, é a metade da hipotenusa e o que sobra é o menor lado vezes raiz de 3. O famoso triângulo L, 2L e L raiz de 3. Só cuida que existe relação com os ângulos. O menor lado sempre precisa estar de frente para o menor ângulo. Sempre.
Sempre menor lado de frente para o menor ângulo. Tá? Se tu trocar essa relação, vai dar merda. Ó. Vou até marcar. Menor lado de frente para o menor ângulo. A hipotenusa é sempre 2L e o L raiz de 3 sempre vai estar de frente para os 60 graus. Tá? Porque pode acontecer uma coisa assim e tu te confundia. Deixa eu construir um triângulo retângulo. Aqui, ó. Fazer outro triângulo retângulo aqui. Tá aqui o nosso triângulo retângulo. Vamos marcar. Sai daí. Vamos marcar aqui, ó. 90, 60 e 30. Ah, se eu construir esse triângulo retângulo e disser que esse lado aqui mede 10, tem que tomar cuidado. Tá? Se o cara que está de frente para o 60 mede 10, eu posso dizer que a hipotenusa mede 20? Não, né? Porque a hipotenusa ela é o dobro do menor lado, e o menor lado está aqui. Ó. Então essa hipotenusa aí ela não mede 20. Ela mede 2L. Só que eu não sei quem é o L. Para descobrir o L, eu vou tirar daqui. Ó. Porque esse 10 ele está de frente para o 60. E o ângulo que está de frente para o 60 é o L raiz de 3. Ah, senhor, mas não tem o raiz de 3. Não tem problema, não tem necessidade de aparecer o raiz de 3. Esse 10 ele está na posição do L raiz de 3. Ou seja, o nosso L ele é 10 sobre raiz de 3. Não tem problema nenhum o raiz de 3 estar embaixo. Tá? A gente não trabalha com raiz irracional, então aqui eu vou racionalizar. Isso aqui vai dar 10 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. E a gente vai concluir que o valor desse lado, desse L aí, do menor lado desse triângulo, ele é 10 raiz de 3 em cima sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo aqui, ó, isso aqui vai me dar a raiz de 9, que é o 3. Tá? Então, o menor lado desse triângulo, ele é 10 raiz de 3 sobre 3. E a hipotenusa, agora sim, ela é o dobro do menor lado. A hipotenusa, ela vai ser 2L. 2L é o dobro daquele cara. O dobro de 10 raiz de 3 sobre 3 é 20 raiz de 3 sobre 3. Agora sim. Agora eu cheguei nos valores corretos dos lados desse triângulo. Tá? Então é importante tu lembrar que é L, 2L e L raiz de 3. Sim. Mas é importante lembrar também que existe relação com os ângulos. Tá, gente? Tá? Eu gosto de bater bastante na tecla desse triângulo de 30, 60 e 90, porque ele ajuda bastante. Às vezes tem umas questões que são trabalhosas, que se tu lembra dessa relação que existe entre os lados, facilita o teu caminho. Tá? Tu conseguiria resolver usando trigonometria? Conseguiria. Mas, de novo, o importante é, aqui o meu foco é fazer com que a gente ganhe tempo e gaste menos energia. Tá? Se tu ficasse lembrando, usando as relações trigonométricas, tu ia perder tempo. Quando tu faz usando só esse cara aqui, esse triângulo, é mais rápido. Tá? Então essa página aqui, essa riscalhada que eu fiz aqui é bem importante, principalmente esse cara que está grifado de verde, triângulo de 30, 60 e 90, que vai aparecer de novo na geometria e eu vou falar de novo da importância dele lá na geometria. Vou ser repetitivo para ganhar no cansaço mesmo. Tá? Quem quiser dar print aí, esse é o momento de pegar esses caras aí. Tá, deixa eu ver o chat. Tem alguma coisa? E de 0 e 90. Iago, a gente vai falar do 0 e do 90 mais pra frente, quando a gente for para o círculo trigonométrico. A gente vai concluir o seno, o cosseno e a tangente de 0, 90, 180, 270, quando a gente falar de círculo trigonométrico, e isso provavelmente vai ser semana que vem. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó, no círculo trigo na semana que vem. Tá? E quando a gente for falar de funções trigonométricas também, o 0, 90, esses caras eles vêm mais de boa. Mas primeiro eu vou querer introduzir com vocês o estudo do círculo trigonométrico, para fazer mais sentido. Tá, Iago? Para fechar a aula de hoje,
eu vou só deduzir com vocês ali o seno e o cosseno do 45, o que é uma lógica bem boa. Tu não precisa saber fazer as deduções, mas quando tu te acostuma a utilizar a lógica de uma demonstração, entender uma demonstração, as coisas começam a fazer mais sentido. Tá? Para trabalhar com o 45 graus, eu vou trabalhar com um quadrado. Tá? E para isso, para trabalhar com esse quadrado, eu vou construir aqui a diagonal dele, diagonal de um quadrado. E observa que no momento que eu traço a diagonal, eu estou dividindo o meu triângulo ao meio. O meu quadrado ao meio. Tá? Vou fazer aqui, ó, de azul. Esse aqui é um quadrado de lados A. Lembra que um quadrado é um quadrilátero regular, com lados e ângulos iguais. Todos os ângulos internos do quadrado, vocês sabem, medem 90 graus. Então, quando eu faço a divisão aqui, ó, eu fico com um triângulo retângulo aqui. Fico com dois triângulos retângulos, na verdade, né? Aqui é 90 graus. E esses dois ângulos aqui, eles são iguais a 45 graus. Tá? Esse lado é média A. Esse lado é média A também. E a diagonal do quadrado, falaremos dela mais para frente, média A raiz de 2. Tá? Então, eu tenho esse triângulo retângulo aí. E usando ele, eu posso facilmente deduzir seno, cosseno e tangente de 45. Seno de 45, que nesse caso vai ser igual ao cosseno de 45, porque a gente já viu que ângulos complementares têm ângulos sem senos e cossenos iguais. E aqui fica bem fácil de enxergar, ó, porque se eu pegar esse 45 aqui, ó, o cateto oposto dele é A e o cateto adjacente também é A. Então, se eu for calcular seno, que é oposto por hipotenusa, vai dar A sobre A raiz de 2. Esse A raiz de 2 aí ficou feio. E se eu for calcular o cosseno, que é adjacente por hipotenusa, vai dar a mesma coisa. O meu A ficou parecendo um 9. Deixa eu fazer uma bonitinho. Vai dar a mesma coisa, que vai cortar A com A. Isso aí vai dar 1 sobre raiz de 2. Quando eu racionalizar esse trem aqui, ó, quando eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, o que vai dar isso? Vai dar o tal do nosso 2 raiz de 2. Vai dar o tal do nosso raiz de 2 sobre 2. Em cima deu raiz de 2 e embaixo deu 2. Ó. Bem fácil da gente deduzir esse cara. Tá? E a tangente ela é bem tranquila. Porque se os catetos são iguais, cateto oposto é A, cateto adjacente é A dividido por A, 1. Tá? Então a gente deduz os arcos notáveis do 45 usando um quadrado, enquanto a gente deduz os arcos notáveis do 30, do 30 e do 60 pelo triângulo equilátero. A gente usa os dois polígonos regulares mais tranquilos da gente trabalhar nesse primeiro momento da trigonometria. Tá? Esse triângulo que eu construí ali em cima, tem gente que gosta de decorar ele também como um triângulo retângulo especial. Vou fazer um lado aqui grande. Como triângulo isósceles retângulo, né? Na verdade, eu prefiro que tu não decore isso aqui, porque é metade de um quadrado. E, pô, cara, quadrado é muito fácil de trabalhar. Lado, lado e lado raiz de 2. Né? Eu acho que é uma coisa que não tem necessidade de decorar isso aqui. Mas tem gente que gosta, né? Esse aqui eu acho mais fácil de tu lembrar dele. Porque, pô, é metade de um quadrado, né? Então não tem muito mistério esse cara aqui. Ah, não que o outro tenha, mas esse aqui ele é mais de boa de tu lembrar. Tá, ele é meio quadrado. Triângulo de 45, 45 e 90. Tá bom, gente? São agora, que horas são agora? Deixa eu ver no chat ali, que tem uma coisa, não tem porra nenhuma. São 9h50. Saúde, desculpa. Tem mais um. Desculpa de novo. São 9h50. 10 horas a gente tem nosso recreio, mas tá de bom tamanho. Tá? Semana que vem a gente vai ter uma aula um pouco mais densa. A gente vai falar de círculo trigonométrico, é onde começa a ficar um pouquinho mais
sofisticado aqui a nossa lógica. Tá, galera? Mas hoje foi isso. Tá? Vou salvar essa riscalhada que eu fiz aqui e vou disponibilizar ela para vocês ali no grupo. Essa riscalhada e a lista de probabilidade que a gente fez. Tá bom, galera? Por hoje é isso. Tá? Sintam-se abraçados. Se der aí, se quiserem, já podem tentar fazer alguns exercícios de probabilidade que tem ali. Probabilidade de trigonometria, principalmente do praticando o aprendizado, que não são dos piores. Tem 6 ali, a gente já fez o primeiro, mas tem os outros 5 que dá para tentar fazer, que eles trabalham só com essa parte inicial da trigonometria e com esses ângulos aí de 30, 45 e 60. Tá? Mas recomendo primeiro que trabalhe na probabilidade, que foi o que a gente concluiu. Tá? Deixa tudo em dia antes de querer avançar para a trigonometria. Tá, galera? É isso. Sintam-se abraçados. Fiquem com Deus. É o Inter. Né? Qualquer coisa é só mandar no grupo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, algum apontamento, tiver um xingamento, qualquer coisa, estamos à disposição. Aí, Tainá, valeu, Sor. É os guri. João Vitor, valeu. Fiquem em casa, se cuidem. Se inscrevam no meu canal aí, ó, seus boca de sandália. Tá? Nem que seja para não assistir porra nenhuma, mas só para fortalecer. Só para o YouTube ver que tem bastante gente interagindo comigo, gerar engajamento e eu aparecer para mais gente. Tá? Se inscrevam no meu canal lá. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, é isso. É o Grêmio nada, Iago. Não começa. É o Grêmio. Vai ver, a gente vai voltar às aulas, eu vou te pegar, Iago. É o Inter. Tá fazendo falta o futebolzinho, né? É o Grêmio, é o Inter. Tá? Tivemos um baita Grenal que terminou com aquela guerra lá, mas até começar a briga tava bem bom o Grenal. Tá? Valeu, Tainá, valeu, João Vitor, valeu, Nicole, valeu, Iago, valeu todo mundo que tá aí, que não deu o nome. Tá? É nóis. Tá? Qualquer coisa à tua disposição. Tá? Tô achando que vocês estão tendo pouca dúvida. Na verdade, ninguém veio tirar dúvida comigo, a não ser o Paulo. Tá? Mandem lá, mandem para mim, mandem pro Léo, encham o saco da gente, que a gente ajuda vocês, do jeito que der. Tá, galera? Beijos, abraços. É o Inter, é nóis.